Oi pessoal, tudo bem? Sou eu, professora Ana Tereza, novamente, de novo. E a gente vai continuar aí na nossa playlist de gestão de enfermagem em serviços, né, da atenção básica de saúde ou atenção primária de saúde, tá? E a gente vai estar falando um pouco sobre o que o nosso sistema COFEM e conselhos regionais estão organizaram no sentido de dar um suporte a uma demanda que é recorrente dos conselhos regionais, que é o pedido de auxílio às secretarias municipais de saúde ou às instituições de saúde, né, de todos dos três níveis de atenção básica, secundária e terciária, que é a construção de uma tecnologia que a gente está falando aí há algum tempo, né? Tecnologia em saúde, os protocolos, tá? Os protocolos de saúde. Só que agora a gente vai estar falando dos protocolos de enfermagem, tá? Então, entendendo um pouquinho qual é a contextualização, como que a gente deve comportar, como é que um futuro enfermeiro ou enfermeiro de atenção primária à saúde precisa se organizar, tá? Para a elaboração de protocolos de enfermagem na atenção primária, tá? Em consonâncias com as diretrizes do sistema COFEM, conselhos regionais, tá? Esse material que eu vou falar, não vou me ser longa, mas é um material que está à disposição no site do Conselho Federal e dos conselhos regionais, e ele vem ao encontro de demandas, né, de um trabalho, na verdade, ele é resultado, ele é fruto de um grupo de trabalho realizado por representantes dos conselhos regionais lá no Conselho Federal, tá? E por hora a diretriz, vamos dizer assim, é o guia, né, para que os enfermeiros trabalhem na construção dos seus protocolos ou dos serviços de enfermagem dentro da atenção primária à saúde. E aí, gente, existe uma coisa que a gente precisa ter claro, é que dentro desse escopo, né, que a gente vai estar falando agora, ou seja, dentro desse conteúdo que a gente vai estar falando sobre como organizar protocolos de enfermagem na atenção primária, é fundamental que vocês, enquanto enfermeiros, sejam de equipe de saúde da família, de unidades básicas de saúde, seja elas qual for o modelo, tá? É importante que vocês reconheçam nessa diretriz um guia, um norte, um passo a passo que vai dar segurança ética, legal, civil, para a atuação profissional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares na atenção primária do nosso país, dentro do Sistema Único de Saúde, tá? Eu acho que a gente, não que a gente tenha esgotado, mas a atenção primária, ela é a porta de entrada, né, do Sistema Único, é ela que precisa ser o carro-chefe, já determinado em quase todos os instrumentos normativos e que vem sendo desenvolvido ao longo, né, do desenvolvimento do Sistema Único e da sua implantação de forma eficaz, efetiva e eficiente. E o enfermeiro, ele tem se demonstrado um profissional fundamental nesse papel vamos dizer assim, de adesão das pessoas, né, dos indivíduos, dos sujeitos do cuidado, ao modelo desejado, ao modelo proposto pelo Sistema Único de Saúde, tá? Lembrando que a gente tem aí nesses protocolos ou na atuação da enfermagem, a necessidade de atuar com base, apesar de ser inserido num contexto coletivo, multidisciplinar,
interdisciplinar, transdisciplinar e assim dentro do contexto profissional também múltiplo que a saúde da atenção básica exige, é fundamental que o enfermeiro não esqueça a necessidade de considerar os preceitos éticos e legais, né, da profissão dele. Então, a coisa mais comum que tem, por experiência própria, é perceber a apresentação de protocolos, de documentos intitulados como protocolos de enfermagem, instituídos apenas de determinações e preocupações em legitimar ações que pertencem também a outras profissões da saúde e que, por inúmeros motivos, a gente tem a necessidade de estar comprovando que nós somos cientificamente habilitados, por evidências também comprovada a nossa importância legalmente. Contudo, nem sempre a nível de mercado, seja ele do público ou privado, ele tem esse entendimento, tanto por parte da gestão, quanto por parte do usuário, da sociedade assistida. E o que a gente percebe é literalmente a indução de descritivos contextualizando essa possibilidade legal, científica, de evidências, de mercado de trabalho, para dizer que a gente não está cometendo nenhum crime de exercício ilegal de uma outra profissão de saúde. E a maioria dos protocolos que chegam até os conselhos, que chegam até as análises, os estudos dos expertises do conselho para avaliar a legalidade, a questão da ética, da bioética, o que mais se vê é assegurando, né, os protocolos multidisciplinares, essencialmente embasados em diagnósticos dos nossos colegas médicos e até mesmo agora dos colegas dentistas, enfim. É uma coisa, parece incrível, mas não se percebe em todos, né, na grande maioria dos protocolos que chegam até a nossa instituição doutrinadora da nossa ética, da legalidade da nossa profissão e do nosso ato como enfermeiro, pedidos ou documentos, né, protocolos com a inclusão dos diagnósticos de enfermagem, ou seja, a organização dos problemas encontrados por esse enfermeiro, mesmo que num âmbito multi, né? O raciocínio clínico, pensamento crítico e o julgamento e decisão para diagnose em enfermagem, tá? O que se pega é o emparelhamento com os diagnósticos de outros profissionais e aí tentando assegurar a nossa legalidade para prescrever um fármaco, para solicitar um exame, para fazer um pedido de parecer. E, na verdade, a importância dessa diretriz do Conselho Federal é assegurar que a sistematização da assistência de enfermagem, que é a metodologia que organiza, né, a implementação do processo de enfermagem, ou seja, o ato do enfermeiro pautado nas 5 fases, que é a investigação, diagnóstico de enfermagem, que é o planejamento da assistência, que é a implementação dessa assistência e a avaliação dessa assistência, com vistas a se alcançar resultados de equilíbrio, né, para a manutenção do estado de saúde, seja ele qualquer que seja o possível para aquele indivíduo ou sujeitos do cuidado, tá? Então isso é importante, eu queria falar sobre isso. A grande maioria dos protocolos do estado do Rio de Janeiro tem sido aprovadas sob
com a condição ou com a ressalva de que precisa ser implementada a SAI, tá? Sei que não é tarefa fácil, até porque os sistemas que estão sendo desenvolvidos, sistemas de informação, ele é baseado num sistema coletivo de atuação, mas que infelizmente esses sistemas de informação ainda não prevêem os diagnósticos de enfermagem, tá? Pautados nas nossas linguagens e classificações taxonômicas, pautados nos nossos referenciais teóricos de como agir sob a égide ou sob a base científica de enfermagem, tá bom? Então, a partir daí, a gente, no ano passado, a gente teve aí essa publicação desse livro, tá, de diretrizes de como construir um protocolo de enfermagem, seja ele nos municípios, seja eles em algum nicho, em alguma área da atenção primária à saúde. Esse livreto, ele está constituído e construído especificamente para a construção de protocolos da atenção primária. Não que não sirva como base para a instituição de protocolos da atenção secundária e terciária, mas a gente ainda não dispõe. Ele não destoa tanto, só que de formas específicas, a atuação do enfermeiro na atenção secundária e terciária vai exigir aí algumas nuances, algumas performances um pouco entonadas para as especificidades da atenção secundária e da atenção terciária, tá? Bom, uma coisa fundamental para a construção de um protocolo de enfermagem é escolher pessoas, profissionais de enfermagem que tenham experiência na atenção primária, que tenham vivência na atenção primária, que conheçam as especificidades das linhas de cuidado, né, dos projetos terapêuticos, porque vai ser de fundamental importância que esse profissional que está ali instituído para colaborar, ele já tenha a vivência da construção do projeto terapêutico singular, da linha de cuidado, daquele protocolo de saúde voltado para aquela área. Então, mais do que nunca, fazer o mesmo na construção dos protocolos de enfermagem seria de fundamental importância, tá? Precisa ter, sim, um entendimento e um reconhecimento do perfil epidemiológico da região, então não é o ideal trazer alguém do outro lado do país, do mundo, do próprio estado, para poder construir com a especificidade e a característica necessária para o perfil populacional epidemiológico daquela região, tá? Então, precisa ter também delineamento de objetivos, ou qual o público-alvo que vai ser tratado e quais as ações de enfermagem baseadas e pautadas na ética e na legalidade, ou seja, no nosso código de ética e em todas as resoluções do sistema COFEM afins àquela atuação, tá? Uma coisa fundamental já de antemão é que esses protocolos, apesar de passarem por validação regional nas instâncias de gestão territorial, CIB, CIT, Câmara de Vereadores, é fundamental trazer para o seu conselho estadual, ou seja, o dia que você estiver instituindo um protocolo ou colaborando, tem que se lembrar que ele precisa ter uma decisão, um documento do Conselho Regional do estado que você esteja trabalhando, tá? Para que ele diga, olha, tá tudo ok sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista ético, deontológico, tá bom? Então, tudo que a gente precisa se lembrar também para essa construção é lembrar que esses protocolos de enfermagem, eles precisam estar primeiramente pautados nos princípios da Constituição, os 5 artigos da Constituição, nos princípios
do SUS, os doutrinatários e os organizativos, impostos aí pela Lei 8080, depois pela 7.508, depois pela 12.401 e pelas emendas, tá? Então, precisa se estudar muito essas legislações afins àquela área específica de conhecimento que você está elaborando o protocolo. Além disso, tem que ter base na nossa lei, no nosso decreto, a Lei do Exercício Profissional 7.498 de 86 e o Decreto 9.406 de 87, que regulamenta o nosso exercício profissional. Precisa ter a base essencialmente, primordialmente, da resolução COFEM 358 de 2009, que é a que institui a obrigatoriedade da sistematização, ou seja, o ato do enfermeiro pautado nas 5 etapas do processo de enfermagem, numa linha ou numa base teórica ou de várias teóricas de enfermagem e em padrões científicos e de evidências científicas, como, por exemplo, as taxonomias e as classificações das terminologias de enfermagem, tá? Uma outra resolução que precisa ser assegurada é a resolução da responsabilidade técnica, aquela que traz para a responsabilidade do gestor geral ou dos gestores de subitens, de sub-áreas dessa atenção primária, a responsabilidade técnica. Então, a resolução 509 do ano de 2016, ela traz aí a necessidade que todos que atuem e que organizem e que gerenciem, né, sistemas de enfermagem, serviços de saúde, obtenham as suas certidões de responsabilidade técnica. É aquela certidão que vai dar o poder, mas o dever também de guiar eticamente, ou seja, representar aquele grupo de profissionais aos quais ele lidera junto ao conselho profissional e vice-versa, representar o conselho junto a esses profissionais, tá? A resolução 514, que aprova, né, o guia de recomendações para o registro. Então, nós temos também uma resolução do nosso sistema COFEM que orienta como que quais são os mínimos detalhes de registro e documentação que cada ato ou cada ação de enfermagem precisa ter documentados no prontuário do paciente e em documentos institucionais de saúde. Uma outra resolução que traz, que precisa ser considerada, é a resolução do dimensionamento, a época 543 de 2017, tá? Que trabalha os parâmetros, os padrões de organização do tempo em horas, de acordo com a complexidade, de acordo com a necessidade, o grau de dependência de enfermagem, o número de profissionais que vão estar trabalhando nas áreas, nos serviços, nos procedimentos aí desprendidos nos serviços da atenção básica em saúde. Não podemos esquecer jamais o nosso Código de Ética, que foi reformulado no ano de 2017, que está aprovado aí e sedimentado na resolução 564 de 2017 e que traz aí todo o rol de preceitos éticos, bioéticos e deontológicos necessários para a nossa atuação. E, obviamente, gente, a gente não pode deixar de basear aí na 8080, conforme já disse, na 12.401, na 2436, que é a última portaria da Política Nacional de Atenção Básica, em todas as diretrizes do Ministério da Saúde que norteiam, né, as diretrizes terapêuticas que norteiam a assistência à saúde de uma forma em geral. Evidências científicas, eu acho que não preciso, na verdade, é necessário falar que precisa ser claro que toda e qualquer construção de documento e de protocolos e de diretrizes, ou seja, dessas tecnologias leve e duras, precisa ter base científica comprovada. Não adianta dizer
escrever, que uma massagem, qualquer procedimento de enfermagem precisa acontecer nos moldes que estão sendo descritos apenas da cabeça de quem está escrevendo, mas sim baseado em referências, preferencialmente dos últimos 10 anos, com ênfase nos últimos 5 anos de publicação, tá? Dentro ainda dessa linha, é fundamental que no momento da construção desses protocolos, que a prática, né, ou o ato, ou o exercício profissional de todos os níveis de profissionais da enfermagem, que vai aí desde o auxiliar, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do obstetra, né? Da obstetriz, desculpe, que sejam respeitados os preceitos éticos legais previstos em todas essas normas do Sistema Conselho Federal, tá? Bom, eu não preciso dizer que para essas diretrizes e para essas organizações, toda gestão de equipe de enfermagem é privativo do enfermeiro. Nenhum outro profissional pode gerir equipe de enfermagem, tá? Nenhum outro profissional pode fazer o planejamento da assistência ou do cuidado de enfermagem. Todo o processo de enfermagem que é expressado nas consultas de enfermagem, né, a nível ambulatorial, ele é privativo do enfermeiro. A prescrição de enfermagem é privativa do enfermeiro. A evolução de enfermagem é privativo do enfermeiro, tá? Os cuidados diretos aos pacientes mais graves ou com maior complexidade também é privativo do enfermeiro, podendo ser delegada sob supervisão naquilo que for avaliado por este enfermeiro como factível, possível e legal, tá? Não se pode ter equipe técnica e auxiliar descrito como atuante num protocolo sem a supervisão direta do enfermeiro. Não se pode prever protocolos de enfermagem com supervisão à distância do nível médio de enfermagem, tá? Dentro da equipe ou como integrantes da equipe de saúde, esses protocolos podem prever sim a responsabilidade da participação do enfermeiro no planejamento dessa organização macro de saúde, tá? Na execução, na avaliação e na auditoria, ou seja, o enfermeiro pode sim fazer parte da equipe gestora, inclusive podendo ser gestor de clínicas de família, de unidades básicas e até unidades de atenção secundária e terciária, como hospitais, centros diagnósticos e etc, tá? Dentro também da elaboração dos planos assistenciais, é fundamental a participação desse enfermeiro na elaboração dos planos coletivos de assistência à saúde, tá? É legal entender que na atenção primária é facultado ao enfermeiro a prescrição de medicamentos, a solicitação de exames, o encaminhamento para instituições, o pedido de pareceres de especialistas, desde que esteja organizados e previstos em protocolos ministeriais, onde há o conjunto de ações do conjunto de profissionais de saúde, tá? Dentro de construção de logística, de organização de insumos, de área de ambiência, é fundamental a participação do enfermeiro. Aliás, a grande maioria dos projetos, sem querer puxar a brasa para nossa sardinha, eles têm êxito quando tem a participação do enfermeiro. É fundamental a participação do enfermeiro na aprovação, num parecer técnico dos insumos que vão ser utilizados,
né? Os equipos, os scalpes, os instrumentos, né, de procedimentos. Então é fundamental a participação de enfermeiros com expertise naquele determinado utensílio de saúde, né, vamos dizer assim, para que tenha-se êxito, né, numa licitação, numa compra, numa aprovação de prestação de serviços de limpeza, de transporte, de maqueiro, né? Então é fundamental, de esterilização. Então é fundamental a participação da enfermagem nessas construções, tá? O papel do técnico, principalmente do técnico lá na estratégia de saúde da família, ela está bem delineada na portaria 2436, já há alguns anos, né? Ele está em consonância com o profissional enfermeiro, mas ele não pode exercer atividades que são privativas do enfermeiro. Então, portanto, consultas de enfermagem, consulta do pé diabético, é do enfermeiro. O técnico vai exercer as técnicas que vão ser delegadas para ele, desde que ele esteja habilitado para exercê-las, tá? Então, nesse documento, nesse livreto, tem todas essas especificações dos enfermeiros e técnicos previstos, tanto na lei quanto no decreto, tá bom? E o que fazer, né? Na PNAB também ele traz aí um papel da PNAB, onde tem uma grande dúvida se o enfermeiro pode e deve gerenciar os agentes comunitários. Sim, pode, deve, mas cuidado com os treinamentos de procedimentos que não são procedimentos que possam ser realizados por esse agente comunitário em saúde. Precisa se tomar muito cuidado, assim como no treinamento de cuidadores. Tem que se ter muita cautela na divisão dos papéis desses profissionais. Uma outra coisa que também paira dúvidas é se a gente pode supervisionar, gerenciar atividades de coleta de material para exames, pessoal de logística, como maqueiros, como motoristas. Não há impedimento nenhum, não está escrito na nossa lei que a gente não pode, mas precisa ter claro se vai ter dimensionamento, se vai ter enfermeiro suficiente para dar conta de toda essa situação. Ou se de repente não seria interessante dividir o enfermeiro gestor da assistência e o enfermeiro gestor da administração, logística e provimento, né, de toda uma unidade básica de saúde, para o funcionamento ideal dela, tá? Bom, e aí, gente, é fundamental que seja instituído, a partir do momento que se precisa atualizar, quando que o enfermeiro precisa ficar alerta, né, numa necessidade de atualização de um determinado protocolo, de uma determinada linha de cuidado, de um determinado projeto terapêutico, quando este for alterado. Então, todas as vezes que sai um novo protocolo ministerial, que é aprovado lá pela Câmara, né, de trabalho e aprovação de protocolos clínicos e diretrizes, né, terapêuticas, é fundamental que o enfermeiro fique alerta para revisar, né, constituir grupos de trabalhos para revisar se o protocolo vigente atende às novas diretrizes. Usualmente não, e usualmente é fundamental que os enfermeiros da atenção primária, eles fiquem alertas a essas publicações e eles então atualizem ou minimamente revisem e atualizem a data de validação desse protocolo, tá? Fundamental que seja feito por um grupo de trabalho, tá? Que deve ser instituído, tá? Para que seja realizado um diagnóstico situacional, um estudo daquela linha, né? Daquela linha guia, daquela linha de cuidado, para que as pessoas que estejam envolvidas realmente sejam expertises e consigam agilizar esse processo de atualização ou criação de um determinado protocolo de enfermagem, tá? A validação desse protocolo, ela é necessária em linhas gerais, tá?
mas é fundamental para que, se caso seja criada aí alguma instituição não ética, né, seja pelas diretrizes do município, do estado ou do próprio ministério, que isso o conselho tem uma análise, o seu conselho profissional tem uma análise crítica realizada por expertises para isso. Então é fundamental que haja essa aprovação, esse parecer aprovando o protocolo de enfermagem pelos conselhos regionais dos municípios que estão levando, que estão trabalhando neles, tá? Então, esse documento que o COFEM traz pra gente, ele fala sobre instituir, buscar o conselho para que seja organizado um grupo de trabalho, onde provavelmente vai ser designado alguém do Conselho Regional para colaborar, para ser um elemento de referência, para dar apoio nas questões éticas, legais, né? Então, ele institui uma rotina, né? Um passo a passo de que os municípios ou as secretarias de saúde ou as subsecretarias ou as coordenações de atenção específica à saúde busque a adesão, e para isso tem termos específicos, tá? Tem que pedir, mandar um documento para o conselho solicitando esse auxílio ou manifestando o interesse de ter o conselho participando da construção dos seus protocolos. Aí então cria-se o grupo de trabalho com normativas específicas aí da área, né? Principalmente sai a portaria publicada em Diário Oficial do município. Faz-se então a elaboração dos protocolos, né, através de ou audiências públicas, ou grupos de trabalhos distintos, reuniões de grupo focal, N metodologias de organização desses debates. E aí então a validação junto ao conselho, junto às instâncias do município, da área de gestão, tá, das esferas de gestão necessárias lá onde você vai estar atuando, tá trabalhando com esse protocolo. A publicação em Diário Oficial e em outras vias de veiculação oficial de atos oficiais, e a divulgação em massa com treinamento das pessoas envolvidas. A gente sugere que haja aí a participação do controle social, que haja uma intensiva e massiva, né, divulgação, porque a gente já teve casos aí de enfermeiros sendo até acusados de exercício ilegal por exemplo, prescrever medicamentos ou realizar exames, por exemplo, vaginais, e ser acusado do exercício ilegal da medicina, dentre outras coisas, tá bom? Então, vamos lá. Aí esse documento fala sobre adesão, que é manifestação ao COREM por meio de ofício, indicação de representantes, participação desses representantes nas oficinas de elaboração dos protocolos, enfim. E aí, então, esse documento, né, orientador do Conselho Federal, traz aqui o passo a passo. Traz também uma orientação de material de apoio, e a gente tem aí como base alguns protocolos interessantes, que é do estado de Goiás, do protocolo de enfermagem do COREM de Santa Catarina, um guia para construção de protocolos assistenciais de enfermagem do COREM São Paulo, protocolo de enfermeiro nas estratégias de saúde da família do estado da Paraíba, guias para elaboração dos protocolos assistenciais, que foi também foi publicado, tem aqui o COREM Minas Gerais, tá? E o protocolo de enfermagem na atenção primária do COREM do município do Rio, que o COREM RJ também participou lá em 2012, e agora recentemente na sua reformulação e atualização em 2016, tá bom? Então era isso que eu queria falar. Eu gostaria que vocês tivessem aí bastante êxito na assimilação desses conteúdos relacionados a protocolos, e que quando fosse trabalhá-los pudesse pensar no papel fundamental da enfermagem, da gestão dos serviços de enfermagem e no papel dessa categoria, né, tão importante no cuidado, né? Como disse Boff,
é aquele que dispensa para o outro aquilo que queria ter para si mesmo, tá bom? Beijo, até a próxima.